Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos hoje festejando a exaltação da Santa Cruz. É uma festa litúrgica que cai sempre no dia 14 de setembro. Como neste ano, este dia 14 de setembro coincide com um domingo, então essa festa é assumida neste domingo que agora nós vamos vivenciar. E o tema que eu escolhi para essa festa da exaltação da Santa Cruz é o seguinte: cruz. O amor de Deus salva o mundo. Vou repetir, cruz. O amor de Deus salva o mundo. A liturgia deste domingo apresenta-nos um trecho da segunda parte do longo colóquio entre Jesus e o fariseu Nicodemos, líder dos judeus e membro do Sinédrio. Esse colóquio está no capítulo 3 de Lucas, de 1 a 21. Estamos no terceiro capítulo do Evangelho de João, João, versículos de 13 a 17. Nesta parte de seu discurso, até o versículo 21, Jesus destrói 3 pontos fundamentais da espiritualidade farisaica. Na passagem do Evangelho deste domingo, temos 2 desses pontos contemplados. Temos 2. Vejamos. Primeiro, a concepção da vida eterna como uma recompensa concedida no futuro pelo bom comportamento no presente. Isso é contestado por Jesus. Segundo ponto que é contestado por Jesus e que integra a espiritualidade farisaica: o julgamento de Deus, um Deus que julga, recompensa e pune os seres humanos de acordo com o seu comportamento. Isso também é negado no Evangelho deste domingo da exaltação da Santa Cruz. Comecemos então lendo, e você já vê aparecer aí na sua tela, o versículo 13 do capítulo 3 de João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. A exaltação da cruz não deve nos fazer pensar que a mesma se trate de um símbolo de triunfo e orgulho. Afinal, o seu sentido profundo é justamente o contrário. O Deus de nós, cristãos, é aquele que se deu a conhecer mediante Jesus de Nazaré. E Paulo, em seu belíssimo hino cristológico de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11, que é justamente a segunda leitura desta liturgia do domingo que estamos vivendo, expressa muito bem que, em Jesus, Deus se despojou de sua posição, seu status, assumiu a condição de escravo e se fez um de nós, como está em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Portanto, nós cremos que aquele que desceu do céu e subiu novamente ao céu é um Deus esvaziado, em grego kenosis, um Deus humilde que assume plenamente a nossa humanidade e pequenez. Portanto, a cruz é um símbolo desse despojamento total do Filho de Deus, coerente ao projeto de seu Pai até as últimas consequências. É muito importante não nos esquecermos disso. Prossigamos lendo agora o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Jesus começa referindo-se a um episódio conhecido da história de Israel, quando, no êxodo no deserto, houve a praga de cobras venenosas que mataram pessoas, como a gente lê no livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Então Moisés ergueu uma vara com uma serpente de bronze, e quem olhasse para essa serpente era salvo. Depois, Jesus refere-se a este episódio para dizer que é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que o Filho do Homem significa? Ora, o ser humano que tem a condição divina. Este não é um privilégio exclusivo de Jesus, mas uma possibilidade para todos os que creem. João, no prólogo de seu evangelho, disse, abre aspas,
A quantos o acolheram, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Fecha aspas. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. E Jesus diz: todos os que crerem nele, crerem em quem? Ora, no Filho do Homem. Acreditar que cada um de nós vem ao mundo porque é um projeto de amor da parte do Pai. Um projeto que Deus quer realizar. Quem acredita nisso, e aqui está a novidade, tem a vida eterna. É a primeira vez que Jesus fala de vida eterna neste evangelho. E nunca falará dela com termos no futuro, mas sempre no presente. Para Jesus, a vida eterna não é uma condição adquirida após a morte, mas uma qualidade de vida já nesta existência, que permitirá ao indivíduo não experimentar a morte. Prossigamos, lendo agora João capítulo 3, versículo 17. O texto já aparece aí também para você. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O segundo pilar da espiritualidade farisaica, como de toda a religião, é acreditar em um Deus que julga, um Deus que recompensa os bons e pune os maus. Mas o Pai de Jesus não é assim. O Pai de Jesus é amor, é comunicação incessante e crescente de amor. Cabe ao ser humano acolher ou não esse amor. Então não é um Deus que julga, muito menos um Deus que condena as pessoas. São as pessoas que, ao rejeitarem esta oferta de amor e de vida, permanecerão no reino da morte. Portanto, Jesus não está falando aqui de um julgamento da parte de Deus, mas de um julgamento que as pessoas fazem a si mesmas, ao se excluírem dessa fonte de vida. Pois bem, após essa explicação do Evangelho deste domingo, da exaltação da Santa Cruz, eu, Padre Telmo, faço agora as minhas reflexões pessoais. E começo com uma bela frase de nosso já saudoso Papa Francisco, que diz o seguinte, Papa Francisco nessa frase: a cruz de Jesus é a palavra com que Deus respondeu ao mal do mundo. Vou repetir essa frase. A cruz de Jesus é a palavra com que Deus respondeu ao mal do mundo. A origem da festa da exaltação da Santa Cruz é atribuída ao imperador Constantino, que no ano 335 entregou aos cristãos a Basílica do Gólgota e da Ressurreição em Jerusalém. E antes disso, em 313, segundo a lenda de Eusébio de Cesareia e de Lactância, o próprio Constantino teria visto o sinal da cruz como sinal de poder e de vitória. Tudo isso é que deu à cruz em que morreu Jesus um significado de triunfo e de exaltação. Esse sentimento marcou muito a tradição e a espiritualidade cristãs. Contudo, a partir do Concílio Vaticano II, essa festa é vista no mesmo âmbito da festa da Transfiguração, que é celebrada no dia 6 de agosto. Isso é proporcionado pelo duplo sentido da palavra exaltação ou elevação, destacando a presença da glória de Deus no sofrimento e morte de Jesus na cruz. Portanto, uma glorificação mesmo na dor. Vejam vocês. Desse modo, aquilo que era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, conforme fala São Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, torna-se para os cristãos um sinal de salvação. Com a serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto, diante dos israelitas, a fim de salvá-los da praga das serpentes, como está lá em Números 21, 4 a 9, assim, aqueles que crerem no Cristo crucificado não morrerão, mas terão a vida eterna, de João, no capítulo 3, versículo 16, que foi lido hoje. Pois bem, no entanto, crer que a glória de Deus se manifesta no amor de Cristo, que dá sua vida por nós na cruz, segundo o Evangelho de João, traz consequências concretas. Vejamos. A primeira, Jesus deu a vida por nós, ora também nós devemos dar a vida pelos irmãos, como está dito na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16.
Essa é uma exigência a todos nós, seguidores e seguidoras de Cristo, dar a vida pelos irmãos. Segunda consequência prática: nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade cada um considere os outros como superiores a si e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 4. Assim como o Filho de Deus feito homem, Jesus esvaziou-se a ponto de tornar-se um escravo, o mais humilde dos seres humanos. Também nós devemos nos comportar do mesmo modo. Essa é a consequência da cruz. Como afirmam corretamente Francisco Taborda e Juan Königs, abre aspas, contemplar a cruz não é afundar no dolorismo, mas reconhecer o amor de Deus que salva o mundo do desamor. E agora, concluindo a nossa meditação do Santo Evangelho deste domingo, eu te convido a rezar comigo. A oração já está aparecendo, inclusive, aí na sua tela. Ó Pai, que desejaste salvar os homens com a cruz do Cristo, teu Filho, concede a nós, que conhecemos na terra o seu mistério de amor, de desfrutar no céu os frutos da sua redenção. É um trechinho da oração da coleta da missa deste domingo, em versão italiana. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado por nos ter acompanhado em mais este final de semana. Que vocês façam tesouro dessa reflexão do Santo Evangelho. Até a próxima oportunidade.